Primeiro painel, teríamos como moderadora a nossa amiga e estimada Joana Boavida, jornalista da TVI, especializada na área da saúde, com 20 anos de experiência em televisão. O tema, a profissão. O painel. Aqui à minha direita tenho o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, ex-presidente do Conselho Consultivo para as Terapêuticas Não Convencionais e uma pessoa que teve um papel fulcral na arquitetura e implementação da regulamentação atualmente em vigor. Mesmo ao lado está António Marcos, naturopata e ex-membro do Conselho Consultivo para a área da naturopatia. Jorge Fonseca, homeopata e ex-membro do Conselho Consultivo para a área da homeopatia. Carlos Campos Ventura, fitoterapeuta e ex-membro do Conselho Consultivo para a área da homeopatia. Aqui à minha esquerda está o Dr. Augusto Henriques, osteopata e ex-membro do Conselho Consultivo para a área de osteopatia. Paulo Valente, quiroprata e ex-membro do Conselho Consultivo para a área de quiropraxia. José Faro, Pedro Choi, especialista em medicinas tradicionais chinesas e ex-membro do Conselho Consultivo para a área de medicina tradicional chinesa. E por último, José Faro, especialista em medicina tradicional chinesa e ex-membro do Conselho Consultivo para a área de acupuntura. Para cada um dos intervenientes, teremos 5 perguntas que lhes serão dirigidas. Apelo ao vosso poder de síntese. Dá mais ou menos 2 minutos por pergunta, 10 minutos para cada um. E a primeira pergunta, irei começar pelo Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Queria perguntar como é que vê o futuro dos profissionais das terapêuticas não convencionais em Portugal? Bom, muito obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos. Só vou utilizar alguns segundos. Eu queria dar os parabéns à Comissão Organizadora. A união dos profissionais das TNCs e das associações é o ponto fulcral desta área, porque o problema sempre foi haver muitas associações, muitos profissionais com perspectivas diferentes e, portanto, a organização de um congresso que une as pessoas em prol dos objetivos que o Rui Pinto disse são realmente fundamentais. Fico muito satisfeito de poder participar desta festa que é o primeiro congresso, com certeza que há de haver outros e possivelmente há também haver muitas outras manifestações conjuntas que poderão fazer para conseguir os objetivos que o Rui falou, como por exemplo a saída das portarias, a solução das pessoas que terminaram após o 2013, aliás, situações que a lei contemplava, mas que, como sabem, português é uma língua difícil e é sempre possível interpretá-la de forma diferente e neste caso os juristas estão a interpretá-la de forma diferente daquela que ela foi concebida, tanto pelos deputados como por nós, grupo de trabalho. Portanto, relativamente à pergunta, é claro que eu vejo, aliás, estes dias antes de vir ao Congresso, eu não sabia exatamente ao que vinha, porque não me disseram, portanto, não me explicaram muito bem em relação à mesa como é que ele ia funcionar, não sabia que era com perguntas, pensei que nós íamos apenas dar a nossa opinião e, portanto, fico satisfeito, é uma boa estratégia, mas eu estava a pensar, por exemplo, que assim que acabei medicina e comecei a trabalhar, apercebi-me que era importante, se calhar, fazer alguma coisa para legalizar as TNCs. Estamos a falar muito antes de 2003. E criei um grupo de trabalho com colegas meus para fazermos isso e propormos à Ordem dos Médicos, claro, eu estava a ser naif na altura, estava a ser ingênuo, mas era muito jovem, propor à Ordem dos Médicos aquilo que fossem as nossas conclusões. Esse grupo de trabalho depois não avançou porque os meus colegas perceberam que ia ser complicado fazer essa proposta à Ordem. Mas posteriormente eu continuei sempre interessado por essa área, por exemplo, nos anos 90, o Público tem uma revista que é um livro muito interessante, saía anualmente, que é o Janos, e pediram que nos anos 90 eu fizesse uma entrada sobre a saúde do século XXI. E eu, sobre a saúde do século XXI, propunha, primeiro ponto, a integração das TNCs, portanto, a falar ainda nos anos 90, então antes da lei, e o artigo está disponível, se forem à net,
a integração das TNCs nos sistemas de saúde e, portanto, a trabalhar em conjunto com todos os outros profissionais de saúde. E isso era uma área que me parecia básica, porque as TNCs têm componentes que os outros sistemas, o sistema alopático e outros, não contêm, e, portanto, essa integração era fundamental. E depois falava de outros aspectos que também eram importantes, como a questão da saúde mental, que é um dos problemas do século XXI, e também os movimentos slow, portanto, o slow food, mas não só, todo o slow life, etc., que na altura ainda era precursor, ainda não se falava disso. Portanto, esta área é uma área que me pareceu, desde essa altura, desde este jovem médico, que é fundamental, nós temos de trabalhar em conjunto. E isso ninguém vai poder impedir. De uma forma ou de outra, as pessoas vão consultar-vos sempre que considerarem que vocês são o profissional ideal. Claro que o que seria conveniente era que pudéssemos trabalhar em conjunto nos centros de saúde, nos hospitais, etc, etc, etc. Mas para isso é preciso uma luta constante. Ninguém oferece nada nesta sociedade, como sabem. E, portanto, temos que ganhar esse espaço. E esse espaço só é ganho se for em unidade. E é isso que eu estou à espera que consigamos. Contem comigo para aquilo que eu puder, enfim, dentro das minhas especialidades, para contribuir para essa unidade e para essa luta que vai ser constante. Portanto, não tenho dúvidas que vai ser mais 10, 20, 30 anos até se conseguir estar em pé de igualdade com as áreas que são mais convencionais e que já têm centenas de anos, como é natural. Portanto, é essa a minha perspectiva. Muito obrigada, doutora. Agora já está. Penso que se ouve. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por nos acompanharem neste congresso. Dar os parabéns à organização, uma iniciativa que todos ansiávamos que fosse levada a cabo. Também dizer que é um momento particularmente feliz para mim ver aqui um conjunto de colegas que comigo estiveram no Conselho Consultivo, profissionais de elevada competência e para alguns que desconhecem o trabalho desse Conselho Consultivo, completamente devotados aos outros naquilo que é os problemas ligados a esta área. Permitam-me uma especial palavra para a pessoa que tem a honra de estar sentado ao lado, o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, também poucos, ou alguns poucos apenas sabem o trabalho fundamental que ele tem feito. Eu vou dizer, mesmo do outro lado da barricada, para nos ajudar a levar a bom porto todo este trabalho que tem sido desenvolvido para, no fundo, regulamentar, transformar esta área das TNCs em algo que deixe de estar na marginalidade para passar a estar totalmente na legalidade. Ele tem desempenhado um papel fundamental, nós devemos-lhe muito e é bom que todos tenhamos essa consciência. Quanto ao futuro, eu sou muito otimista. Eu acho que as TNCs, em todas as suas várias dimensões, são áreas despontantes de futuro. Nós cumprimos uma função fundamental, provavelmente em determinados aspectos, o Dr. Pedro referiu isso, somos os únicos que conseguem dar resposta a determinado tipo de problemas. Penso que já ninguém duvida do número de cidadãos que recorre naturalmente às TNCs e, portanto, eu sou extraordinariamente otimista, penso que é uma área de um futuro despontante, penso que naturalmente temos trabalho, todos sabemos que temos trabalho a fazer, mas eu acho que não pode haver desânimo. Eu comentava há dias com um aluno meu, dizia-lhe, alguns de nós passamos décadas, passa a expressão, se calhar não é mais adequada, na clandestinidade, lutando por ver o dia em que tivéssemos estas áreas regulamentadas. Se vocês esperarem 2, 3, 4, 5 ou 6 anos, não vai ser por isso que vocês têm nenhum motivo para desanimar, porque as coisas acabarão por acontecer como têm vindo a acontecer, quase de uma forma natural, sendo certo, como dizia o Dr. Pedro, nós precisamos sempre dar um empurrãozinho. Jorge Fonseca, como é que vê o futuro das TNCs em Portugal? Antes de mais, eu faço minhas as palavras que foram ditas aqui, mas eu queria pedir autorização à mesa para que a plateia desse uma grande salva de palmas a um homem que merece, que é o Dr. Pedro Ribeiro da Silva.
à sua pergunta, eu não tenho reservas nenhuma sobre o futuro, porque o futuro vai ser risonho. E se tiver aqui alguém presente que tenha dúvidas, que tire essas dúvidas. Não tenham dúvidas nenhumas. O futuro vai ser risonho para nós e eu estou muito convencido, tenho uma grande convicção que nós iremos fazer parte de uma equipe médica a nível hospitalar. Esta foi, é e será a minha convicção. Tudo farei para isso, tudo temos feito, inclusive o Conselho Consultivo também tem feito, para que cheguemos a este patamar. Muitas vezes temos que ser um pouco inteligentes da maneira como falamos, para que o exterior não fique mais envelhecido conforme está. Conforme conseguimos a lei 45 e 71, muitas vezes em off, e há coisas que temos que fazer assim. Eu não tenho dúvidas nenhumas quanto ao nosso futuro. Acho que ele vai ser risonho. Muito obrigada. Carlos Campos Ventura, também perspectiva de um futuro risonho no futuro das TNCs. Bom dia a todos. Estão aqui os membros do Conselho Consultivo, metade dos membros, na medida em que cada área estava representada por 2 profissionais, além do Presidente, o Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Este Conselho enfrentou uma luta muito desigual, com armas reduzidas frente aos que não queriam que ele alguma vez tivesse existido. E que, já que existiu e entrou em funcionamento, não queriam que ele alguma vez produzisse, chegasse a conclusões. Foi de facto uma luta desigual. E quem esteve na primeira linha, porque era o Presidente e se assumiu como tal, coordenando, incentivando, não desistindo, foi de facto o Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Ele estava ainda por cima numa situação ainda mais difícil como médico e, portanto, sujeito a pressões e a sanções que nós não estávamos. Mas o Dr. Pedro Ribeiro da Silva é mais uma prova de que o Estado democrático funciona, de que as instituições democráticas valem a pena e que, ao fim de 40 anos e pouco de democracia, os mecanismos democráticos estão estabilizados. Evidentemente que há uma frase, há um provérbio árabe de que eu nunca me esqueço, há muitos anos, e que diz que a lei é aquela estranha rede que prende a mosca e deixa passar o leão. E estes anos de funcionamento do Conselho Consultivo provaram isso, mais uma vez, em cada reunião. Eu quero pôr 2 questões relativamente ao futuro dos profissionais, que já é o presente. Em primeiro lugar, porque é que há tão poucas cédulas profissionais? Há poucas porque houve poucos profissionais que quiseram a cédula. Porquê é que tão poucos quiseram a cédula? E a segunda pergunta vem exatamente desta. Porquê é que tantos se auto-excluíram deste processo? Apesar de ter sido uma luta tremenda que nós travámos durante anos e anos e anos, porque é que, afinal, perante uma lei que é uma lei excelente, porque é que, afinal, houve tantos que se auto-excluíram? Nós, para termos respostas, temos de começar por pôr as questões.
Muito obrigada pela sua intervenção. Passo a palavra ao Dr. Augusto Henriques. Como é que viu o futuro das ciências? Bom dia, Sr. Jornalista, bom dia aos colegas, senhores e senhores. Vejo a situação preocupante e brilhante. E o meu tema hoje vai ser mesmo este. Porquê é que eu digo preocupante? E já há uns anos que eu debato sobre isso. Eu não acredito que a falta de números, ainda por cima que isto implica na qualidade, e o meu segundo curso de mestrado, a Universidade Pública Portuguesa, é em qualidade, é que falta-nos um organismo de controle de qualidade, uma ordem para cada uma destas áreas. Existe a atriz AES, sem dúvida, falta de trabalho diante dela, mas falta uma ordem para cada uma destas áreas. Sem isso, não teremos qualidade, não teremos poupança de recursos ao seu máximo, não teremos uma diminuição da lista de espera, enfim, a nível do país, porque a intervenção que falta à osteopatia, a rápida intervenção dos osteopatas na comunidade, ajuda a diminuir rapidamente as listas de espera, diminuição da prescrição de antiálgicos, por exemplo, anti-inflamatórios como tal, também, bom, etc, etc. Tomei aqui umas notas, mas agora nem consigo perceber o que escrevi. E, portanto, será brilhante porque o Parlamento vai dar solução a tudo isto. É a nossa casa da democracia e tem-nos assim demonstrado ao longo dos anos. E tenho a certeza que os seus deputados logo irão refletir sobre toda esta situação. Eu não acredito que o argumento que somos poucos para cada área não justifique uma ordem. Isso para mim não é razão de ser. Onde é que está escrito? Onde é que se verificou cientificamente que tal é assim? Precisamos de uma ordem para cada uma destas profissões, porque cada uma tem o seu paradigma. Eu falo da osteopatia. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Paulo Valente. Como é que perspectiva o futuro dos profissionais das ciências? Bom dia a todos. Eu acho que o futuro é relativamente um de otimismo. Em primeiro lugar, queria agradecer o imenso esforço que foi feito pelo Conselho Consultivo e seus membros. Fizemos muitas reuniões, muito trabalho. No entanto, o trabalho ainda não terminou. Ainda há um trabalho significativo a fazer e tem que ser terminado para o futuro das profissões e para o futuro de quem opta por trabalhar no ramo da saúde em relação à ciência. Em relação à quiroprática, eu penso que houve um problema transversal também, já foi aqui referenciado, que é a opção de alguns profissionais não optarem por células em tempo de vida. Eu, por razões que eu pessoalmente desconheço, mas eu acho que isso é uma importante parte do avanço das terapêuticas não convencionais. Quanto mais pessoas que estão a trabalhar nesta área, mais conhecimento e mais facilmente fazemos o nosso trabalho. Muito obrigada. Pedro Chói, como é que prevê o futuro das ciências em Portugal? Bom dia a todos. Antes de mais, quero dizer que faço minhas as palavras da bem dos meus colegas, nomeadamente no que respeita ao Dr. Pedro Ribeiro da Silva, que teve um papel primordial na concretização daquilo que é hoje a regulamentação das terapêuticas não convencionais. Estou convencido que, se não o tivéssemos do nosso lado, não teríamos conseguido. Até porque, como também já foi dito por outros colegas nossos, foi uma batalha muito difícil ter sido representante no Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais. Esclareço que eu e o nosso colega José Faro éramos os dois representantes de ciência tradicional chinesa
uma vez que aparece no papel, José Faro, como acupuntura. E, respondendo à questão, eu quero confidenciar-vos algo que se passou com as minhas funções de vice-presidente da Federação Mundial de Medicina Chinesa, papel que tive durante 12 anos. E nesse papel também representei a medicina chinesa para a Europa, junto da Organização Mundial de Saúde. E nessas funções, deparei-me com uma questão muito importante e tem tudo a ver com a pergunta, que é que a Organização Mundial de Saúde defende que num futuro, e na altura, isto foi mais ou menos há 5 anos, era um congresso para os políticos à escala mundial da saúde, da área da saúde, e a Organização Mundial de Saúde defendeu claramente que num futuro, num universo de 30 anos, portanto 25 a partir de agora, um médico de medicina convencional, antes de prescrever um fármaco, teria que propor um tratamento natural. E depois explicaram porquê. Claro que houve um suspense enorme, foi-lhes dito que levem-nos a sério, porque nós há 30 anos atrás decidimos que no mundo ia-se deixar de fumar, e estamos a conseguir. Portanto, com o mesmo universo de 30 anos, estão a preparar-se para que no futuro as pessoas tenham de fazer primeiro algo natural antes de tentar um fármaco. E a razão foi dita que nós humanos tomamos todos os dias milhões de toneladas de fármacos. Milhões de fármacos fazem toneladas de fármacos. Fármacos que vão acabar invariavelmente na água, seja porque nós os defecamos, urinamos ou transpiramos, vão parar à água. Resumindo e concluindo, o planeta está a ficar intoxicado com os fármacos de síntese que nós tomamos para tratar a nossa saúde. Porque enquanto um extrato de uma planta, ou um medicamento homeopático, ou uma agulha de acupuntura, ou uma manipulação, não tem nenhuma espécie de intervenção de síntese, os fármacos, por serem de síntese, a natureza não sabe lidar com eles. Por exemplo, existe em medicina convencional o recurso a algumas plantas, como por exemplo o ginseng e a ginkgo biloba, que por acaso até são plantas de origem chinesa. A natureza, quando um extrato dessa planta chega à natureza, a natureza sabe degradá-la e transformar as suas moléculas em substâncias inertes, ou até reaproveitá-las para qualquer coisa mais. Contudo, a maioria das substâncias de síntese dos fármacos é impossível a natureza trabalhá-las, circunstância em que resulta numa acumulação no planeta, resultando em N problemas. Os dois mais conhecidos de todos é a resistência aos antibióticos e a pílula contraceptiva feminina, que faz com que os peixes façam uma alteração da sua própria sexualidade. Bom, mas daria muito trabalho falar, levaria demasiado tempo a falar deste assunto. É só para vos dizer que, inclusive, por uma natureza de ordem planetária, o futuro são as profissões de saúde natural. O futuro são as medicinas naturais. O futuro são as medicinas não convencionais. Portanto, eu estou seriamente convencido que os nossos filhos herdarão um projeto de saúde em que, de facto, a saúde, em primeiro lugar, será de natureza natural, só depois será de natureza sintética. Muito obrigado. Qual é a perspectiva futuro das ciências? Bom dia a todos. Mas por cumprimentar os membros deste painel, os companheiros do Conselho Consultivo e dessa enorme aventura. E também não posso deixar de dirigir uma palavra à organização deste Congresso, não só pela competência logística propriamente dita na organização, mas também pela orientação que foi dada à preparação do Congresso, uma orientação efetivamente virada para a criação de espaços de unidade entre as terapêuticas não convencionais em Portugal. É diferente escrever no programa que isto se trata de um congresso virado para a ideia de união, ou ter de facto desenvolvido todo um trabalho de preparação em que, de uma forma extraordinariamente cuidadosa e diplomática, os diversos grupos profissionais, as diversas associações profissionais, as diversas escolas,
as diversas associações de outro tipo existentes no setor foram progressivamente envolvidas no sentido de assumirem, no sentido de se responsabilizarem, no sentido de chegar ao fim com um congresso que é efetivamente uma emanação, se não da totalidade, de uma parte extraordinariamente significativa das forças vivas, digamos, da ciência em Portugal. Eu tenho um bocado de receio do que vou dizer, mas eu tenho a impressão que uma iniciativa deste tipo, verdadeiramente agregadora e verdadeiramente expressão do coletivo da TNC, só existiu uma vez, em 1992. De resto, todas as jornadas, congressos, etc., que temos feito, têm refletido, a maior parte das vezes, setores importantes, mas parciais, digamos assim, das TNC, de forma que eu espero que isto seja um grande símbolo de que vamos conseguir aprofundar o nosso trabalho conjunto em relação às matérias que nos interessam a todos e que seja um primeiro passo para que isso se possa materializar. Efetivamente, em relação ao futuro das profissões, eu gostaria de fazer uma pequena panorâmica do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista sociológico, nós estamos a seguir mais ou menos o percurso de todas as profissões que iniciam, seguem. É exatamente o mesmo caminho. Aqui há umas dezenas de anos, ou até há algum tempo atrás, digamos assim, sobretudo até à Lei 71 de 2013, éramos um conjunto de indivíduos que se dedicavam profissionalmente a uma ocupação na área dos cuidados de saúde naturais, o que é diferente de uma profissão, porque a determinada altura esses grupos de profissionais acabam por tomar consciência de que existem, uns e outros tomam simplesmente consciência da sua existência. Depois há uma percepção crescente, digamos assim, daquilo que é o património, a maneira de estar, a maneira de trabalhar, os objetivos, as metas, o espírito com que se trabalha, etc., em comum, e pouco e pouco esses antigos profissionais isolados começam a aproximar-se, a juntar-se, a criar critérios comuns e a adquirir um espírito de corpo e uma imagem pública unificada. Esse processo é exatamente aquilo que se está a passar, não se faz de um dia para o outro, é algo que se desenvolve muito gradualmente, mas que está a acontecer naturalmente, que os parâmetros definidos pelas leis e regulamentações que têm saído têm tido um papel muito importante no sentido da constituição da identidade de cada uma dessas profissões, mas evidentemente que há muito trabalho por fazer, muito trabalho no sentido, por um lado, proteger a autonomia, a liberdade de cada um dos profissionais, mas, por outro lado, no sentido de os dotar cada vez mais de critérios comuns, de uma imagem comum que possam apresentar à sociedade e que isso é aquilo que, um dia mais tarde, levará à constituição de ordens profissionais, ou seja, quando esse processo estiver suficientemente maduro e a sociedade reconhecer suficientemente essas profissões, chegará à altura de ir à Assembleia da República e pedir que o Estado deposite nas mãos dos povos profissionais, uma vez que isso é a essência de uma ordem, uma série de responsabilidades de regulação que passam a ser exercidas pelos próprios e que, de alguma forma, permitem salvaguardar a especificidade das profissões. Esta questão que eu acabo de referir é outra muito importante em relação ao futuro das nossas profissões. Nós desenvolvemos, digamos assim, no meio cultural, social e até científico, que não é exatamente coincidente com as nossas orientações próprias em cada uma das áreas. Sim, todos nós nos interessamos pela investigação científica, todos nós investigamos, mas não exatamente nos termos em que todos os grupos profissionais nos querem impor. Temos as nossas agendas de investigação própria, temos as nossas questões que nos preocupam próprias, temos o nosso caminho de crescimento próprio, mas corremos o risco de o perder, dada a pressão que vem do exterior, sobretudo do Estado, digamos assim, de outros grupos profissionais.
Esse é um problema que no futuro temos necessariamente de tomar em consideração. No contexto mais vasto que eu referia, de não perdermos a nossa identidade, a nossa especificidade, que em muitos casos significaria perder uma parte significativa da nossa eficiência. Isto é, em cada uma destas áreas, a maior eficiência. Peço desculpa, a palavra só ao Sr. Espírito Santo, só para terminar, pode ser? Portanto, vou então sintetizar o mais possível alguns pontos que eu queria referir. Mas, do ponto de vista político, há muita coisa a pensar em relação ao nosso futuro. Nós temos tido, como já foi referido, um enorme apoio da Assembleia da República, é a Casa da Democracia, como foi dito, mas eu penso que temos que dar mais atenção e levar mais a sério o papel do Governo nesta matéria, porque o Governo frequentemente se deixa capturar por grupos de interesse fortemente instalados na sociedade e é levado a tomar atitudes que não são aquelas que a lei exige e que, digamos assim, seriam desejáveis. Nesse sentido, e pronto, peço desculpa, calculei mal o tempo, mas para terminar precipitadamente, eu penso que temos que começar a pensar com toda a clareza que na Assembleia da República a pressão dos lobbies é moderada, portanto, nós temos espaço para sermos ouvidos e para se perceber que não estamos mais do que a exigir a materialização de preceitos constitucionais, digamos assim, no contexto da nossa atividade e da nossa relação com o Estado e com o público. Tudo o que vem do Governo tem que começar a ser muitíssimo melhor pensado, porque, por circunstâncias históricas, compreensíveis, embora lamentáveis, facilmente os governos deixam capturar e agem encapotadamente ao serviço de determinados lobbies que receiam, digamos assim, a forma como estamos a cavalgar uma onda nacional e mundial que, como dizia o Dr. Pedro Choi, muito provavelmente daqui por 20 ou 30 anos modificarão, digamos assim, com uma participação crescente da nossa parte, o panorama dos cuidados de saúde a nível planetário. Muito obrigada. A segunda pergunta que eu coloco ao painel, e gostava que todos dessem a sua opinião: qual foi o impacto da presente legislação na prática clínica e reconhecimento social das terapêuticas não convencionais? Dr. Pedro Ribeiro da Silva. Em relação, eu vou tentar, estava a pensar como é que ia dizer isso em 2 minutos. Portanto, a lei que nós fizemos não é perfeita, porque era sempre necessário, por exemplo, quando estava a discutir com os deputados, responder às diversas questões que iam sendo colocadas. Mas se não fôssemos flexíveis, se fôssemos rígidos, não havia lei. Portanto, um primeiro aspecto, obviamente, desta lei é que ela não pode ser definitiva. Nós, o que for encontrado na lei que será necessário mudar, nós também devemos lutar por isso. Tentar mudar o que na lei possa ser melhorado. Porque ela não é perfeita, como é natural, e muitas vezes, ao longo destes anos, tive muitas críticas, e já agora aproveito para agradecer as palavras simpáticas de todos na mesa. Efetivamente, aliás, eu durante os últimos tempos estive doente e acabei por ser paciente a alguns das pessoas que aqui estão na mesa, e foi excelente, e ajudaram com certeza a ficar melhor mais rápido, mas agradeço imenso as palavras. Mas houve muitas pessoas também que foram muito críticas, porque eu compreendi essas críticas, mas na verdade, se nós não fôssemos flexíveis, não era possível avançar. E, portanto, a lei não é perfeita, por um lado. Por outro, é claro que era importante, por exemplo, o que falta sair da lei sair. A homeopatia não pode continuar de fora, não é? O ciclo de estudo está feito, devia ter saído, não saiu. Portanto, um dos problemas tem a ver com a homeopatia. Segundo, é a questão das escolas. E este é um problema que é fundamental. Aquilo que me apercebo é que, possivelmente, estas escolas, pelo menos não digo todas as que existem, mas há um número de escolas que os seus cursos serão sempre melhores do que qualquer curso legalizado numa escola oficial. Portanto, não tenho dúvidas disso, porque agora já há cursos oficiais e as pessoas vão falando do que é que acham dos cursos. E, portanto, realmente, o know-how estava nestas escolas que existem. É muito importante
Claro que não, se calhar não foi por acaso que isso não foi conseguido. Mas na lei estava 5 anos de período transitório para que estas escolas se legalizassem. E, portanto, isso ia permitir que elas pudessem, cada uma à sua forma, conseguir concretizar aquilo que são as imposições da Direção-Geral do Ensino Superior. Essa portaria não saiu e, para mim, essa é fundamental. Porque se a partir de agora tivermos pessoas que têm cursos oficiais, mas que não são tão bons como eram os anteriores, também perdemos alguma coisa em termos de qualidade. E é pena. Depois, claro, a questão das pessoas após 2013 é uma leitura jurídica que tem a ver com o português, tem que ser resolvida, é uma resolução da Assembleia da República, temos que a concretizar. E já agora eu queria, e desde 2011 que fiquei com a coordenação deste grupo de trabalho, e ia aos congressos e às reuniões e sempre me convidavam, eu já na altura tinha esta percepção. Por um lado, há 80 associações, temos que estar unidos. E essa união é fundamental. Portanto, todas as pessoas que aqui estão, tentem saber quem é que não está em nenhuma associação e tentem contactar essas pessoas, dar informação do que se vai passando, convidá-las a associar-se a alguma associação, porque há muitas pessoas que não sabem sequer o que é que se passa. Por outro lado, tentar, também de uma forma flexível, que as associações trabalhem em conjunto. Portanto, este é um dos aspectos. É cada vez estarmos mais unidos naquilo que são os nossos objetivos. Mas há um problema que às vezes eu julgo que sinto escamoteado por vocês, é a luta da medicina convencional contra estas áreas nunca esteve tão aguerrida. Neste momento houve um abaixo-assinado de médicos franceses para impedir também que várias áreas das TNCs possam ser exercidas por não médicos. Não é em Portugal, ou seja, em todo o mundo está a haver um retrocesso grande. E esta luta tem a ver com estas duas questões. Por um lado, concretizar a lei e concretizar a vossa prática e conseguir que ela possa progredir, mas por outro lado, há alguém que tem muita força. Quando eu digo alguém, são lobbies muito fortes, seja, enfim, vocês conhecem-nos, que estão a tentar minar todo o caminho. E não é só em Portugal. E como sabem, havia uma lei igual à nossa num país europeu que foi completamente regrediu, desapareceu. Portanto, isso é possível acontecer. Eu digo isto desde 2011. E, portanto, não é para ser negativo. Por isso continuo convosco e continuo a achar que se deve avançar em conjunto e lutar e conseguir os objetivos. Mas não sejam otimistas no sentido de que vai ser fácil. Porque está tudo minado. Tudo. Ou seja, os lobbies são muito fortes, têm muito dinheiro. E a questão do filme que vão ver a seguir ao almoço, o One Drop, mostra isso muito bem. Não é? É muito interessante como é que se consegue, inclusive, admitir todo um grupo de trabalho que tinha sido contratado, porque as conclusões não eram aquelas que se queriam. E, portanto, ter noção de que as coisas são difíceis. E, por outro lado, e realmente também sempre me preocupou aquilo que o professor Carlos Ventura falou, da questão das pessoas que não pediram a cédula. Eu compreendo, as pessoas estavam muito desconfiadas, não sabiam o que ia acontecer. Algumas eram mais velhas e diziam, mas agora se eu tiver uma cédula provisória, então depois vou ter que fazer aulas e sei lá o que é que eu vou ter que fazer. Portanto, é importante voltar a abrir o prazo para que as pessoas possam, as que não pediram, pedir cédula. Aliás, isso também a Assembleia da República estava sensível a esta questão. É preciso que essas pessoas possam também pedir, porque agora muitas delas já estão menos receosas, já percebem que efetivamente não há aqui nada escondido e nada complicado. E que efetivamente as pessoas mais velhas, não é, porque eventualmente têm uma cédula provisória, depois não é tido isso em conta e considerado na avaliação que o que se for pedido não vai ser nada de complicado. Portanto, eu penso que temos realmente um conjunto de aspectos ou de questões práticas muito objetivas para resolver. A união é fundamental e não se esqueçam nunca que tudo isto pode voltar para trás. Não é claro que não aconteça isso. E, portanto, eu espero que isso seja motivo para nos unir ainda mais, para nos pôr em conjunto e tentar, de algum modo, diminuir as diferenças que às vezes nos dividem as associações e os profissionais. António Marcos, como é que viu o impacto da presente legislação na prática clínica e reconhecimento das TNCs? Ora bem, eu aí, se calhar, indo diretamente a esse assunto, dois aspectos. Nós, em Portugal, permitam-me este desabafo, tem a ver com experiência profissional.
também. Nós lidamos muito mal com a lei, conhecemos muito mal a lei, não sabemos ler a lei. A lei não basta saber ler português, como é óbvio, e a maior parte das pessoas, algumas pelo menos, ainda não interiorizaram bem o que está na lei das TNCs, e mesmo alguns profissionais ainda não perceberam. O Dr. Pedro Aguirre da Silva disse que, enfim, a lei não é perfeita, claro que não há nada perfeito feito pelos seres humanos, mas é uma excelente lei. É uma excelente lei. Só que muita gente não a soube ler, não a leu, não a soube ler e não a soube entender. Do ponto de vista da prática clínica, que penso que é isso que pergunta, é evidente que a maioria dos nossos pacientes provavelmente nem tem conhecimento dessa lei. E, portanto, dizemos que teve um impacto decisivo, não teve. Teve impacto em alguma camada social que sim, se interessou, se informou, inclusivamente buscou esses dados, mas cabe-nos a nós, e é isso que nós vamos fazendo diariamente nos nossos consultórios, dar informação exatamente sobre a lei, tranquilizar nomeadamente as pessoas de que já passamos para um estatuto legal completamente definido e explicar, inclusivamente, o que é que nessa lei está e quem nós somos. Portanto, nesse particular, acho que nós todos estamos a fazer esse trabalho, um trabalho que tem que ser um trabalho, obviamente, de explicação a terceiros, e penso que é mais do que devido, quem mais sabe, deve aos outros a ajuda de também os ajudar a entender, e isso leva a que tenhamos uma outra tranquilidade do ponto de vista da prática clínica e uma outra confiança do ponto de vista das pessoas que recorrem naturalmente à prestação dos nossos cuidados de saúde. Muito obrigada. Jorge Fonseca, dê-nos a sua opinião. Bom, eu penso que esta lei veio para aos colegas pré-2013 que não solicitaram a sua sede. Muitos deles estão já preocupados e incentivados a querer fazer o pedido da célula que não foram devidamente informados. Depois temos o pós-2013, temos a homeopatia, falta fazer ciclo de estudos, temos a unificação, que eu penso que hoje foi dado o primeiro passo para a unificação de um grupo de trabalho, de um único organismo que possa defender bem os profissionais, mas esta lei, a prática, veio fazer com que algumas entidades oficiais começassem a perseguir alguns colegas nossos, nomeadamente aqueles, os pré, e também alguns pós-2013. E essas entidades, obviamente, com esta lei, têm alguma força que leva a que só em tribunal se possa resolver as situações. Para se isto for para tribunal, as pessoas terão que fechar os seus estabelecimentos, terão que deixar de trabalhar, e, portanto, tem que haver bom senso. Eu falo precisamente no Porto, porque há algumas situações que a ARS fez a sua intervenção, não é? Em algumas clínicas, filas clínicas, alguns profissionais estavam com nomes que não eram os nomes corretos, utilizavam a medicina integrativa, outros não tinham cédula, enfim, mas as coisas neste momento são pacíficas, conseguiu-se pacificar. Também há alguns médicos que neste momento estão já sob a alçada da Ordem dos Médicos, pelo menos 5, lá no Porto, e portanto quer dizer que esta lei veio mexer com muita coisa, nomeadamente, não só com os nossos colegas, com todos nós, mas essencialmente com essas entidades oficiais que neste momento fazem para que esta lei fique ofuscada, que possa alguma coisa voltar atrás. Portanto, eu espero que este Congresso e esta iniciativa louvável, que tenha muitos frutos, por isso é que eu disse há bocado que estou muito otimista quanto ao futuro e continuarei sempre otimista quanto ao futuro, porque nós temos possibilidades para fazermos muita coisa e darmos a volta a toda esta situação. Assim cada um de nós tenha a força de vontade e o querer para isso acontecer. Muito obrigada. Carlos Ventura, como é que vê o impacto da presente legislação na prática clínica? Eu penso que, eu não me parece que a população tenha alterado a sua forma de recorrer
às várias áreas das terapêuticas não convencionais por ter havido lei. A lei era algo de inimaginável ainda há 20 anos. E eu recordo que faz, para o ano, 20 anos que houve uma luta de vida ou de morte. Foi a luta, a guerra contra o ato médico. E estão aqui na mesa 4 que estiveram nesse núcleo restritíssimo. Portanto, o Zé, o Pedro, o Augusto e eu, éramos um grupo de 8 que coordenámos toda, e está ali a Diolinda, e penso que não vi aqui mais ninguém hoje, desse grupo restritíssimo, e era inimaginável, há 20 anos, que um dia pudesse haver lei, ainda por cima uma lei de grande qualidade. Mas essa luta, hoje que há lei e há aplicação da lei, nós temos que olhar, que perceber que a partir do momento em que houve a regulamentação da lei, os nossos adversários reagiram de forma muito mais estruturada e estratégica do que nós próprios. Nós descansámos a partir do momento em que houve a regulamentação da lei. Eles não. Nós, neste momento, exatamente neste momento, nós estamos diante de um ataque fortíssimo e eu apelo, eu penso que será a mesma jornalista a coordenar o painel da tarde, com os partidos políticos. Exatamente, para não esquecermos essa questão. E já está, com toda a certeza, as perguntas já estão alinhadas. Há uma que talvez não esteja lá e que é a mais importante luta neste momento. Nós já estivemos num primeiro draft da Lei de Bases da Saúde e fomos excluídos. Nós não estando incluídos na Lei de Bases da Saúde, ficamos impedidos de aceder a uma série de competências e a uma série de exercícios profissionais. Por exemplo, vocês pensem o que é que seria o desemprego na classe médica se não houvesse Serviço Nacional de Saúde. Nós, ao estarmos excluídos do Serviço Nacional de Saúde, a muito curto prazo, nós vamos ter uma massa de desempregados nestas áreas. Já hoje, muitos têm uma viabilidade profissional em risco, porque nos últimos anos está a acontecer, nos últimos 12 anos, nomeadamente, tem acontecido um processo novo, que é a queda, a pique da clínica privada. Ou seja, isto não é nas TNC só, é na medicina convencional. A clínica privada do consultório daquele médico ou daquele profissional das TNC reduziu-se de uma forma brutal. E, portanto, o que é que subsiste? São as grandes clínicas e são os hospitais privados. Portanto... Doutora, peço desculpa, iremos debater essa questão no painel da tarde, mesmo em pormenor. Essa pergunta fazia parte do que estava previsto. Excelente. Peço-lhe agora que seja breve. Ok. Portanto, isto, nós a nível estratégico temos que perceber as grandes tendências e os grandes ciclos. Okay. Muito obrigada. Augusto Henriques, qual é a sua opinião? Muito obrigado. Vou tentar ser pragmático, como está. Mas, efetivamente, algo que já falaram também, aqui estive as minhas notas.
sem inserção destes profissionais com formação de base, realço e reitero, com formação de base no Serviço Nacional de Saúde, isto torna-se veras preocupante e torna-se, fica inquinado o processo. Próxima fase. Sem dúvida queremos uma alteração nas leis, mas a próxima alteração só pode ser a autorregulação, ordem para cada uma destas áreas. Não pode haver alteração da Lei 45 de 2003, não pode haver alteração da Lei 75 de 2013. Não, não queremos isso. Queremos ordem para cada uma destas áreas. Quanto à prática clínica, é assim, eu tenho experiência do Reino Unido, tenho experiência de Portugal, informação de base em medicina osteopática do Reino Unido, por Universidade Pública, e também a osteopatia pelo University College of Osteopathy. O governo britânico deu os tratos à British School of Osteopathy, fundada em 1907, para saberem, da Universidade Pública. Foi fundada pelo Dr. Martin Littlejohn, que foi discípulo do Dr. Andrew Taylor Steele, o médico cirurgião norte-americano que fundou a medicina osteopática e cirurgia nos Estados da América. Já agora a medicina osteopática e cirurgia nos Estados da América é profissão, é a maior responsável no campo da saúde na América. Bom, continuamos. O reconhecimento, a prática clínica infelizmente não evoluiu nestas áreas. Antes, pelo contrário, nós tivemos aqui um problema gravíssimo, não tem muito a ver com a prática clínica, mas que implicava na prática clínica. Então nós, depois de termos a regulamentação feita, tivemos que passar a lei número 1 de 2017, foi uma atribulação total, queriam-nos obrigar quase que a não ser profissionais de saúde e a cobrar IVA aos nossos pacientes, isto os pacientes é que tinham que pagar o IVA. Quanto ao reconhecimento social, eu acho que é um livro. Já agora eu estou inscrito como investigador num grupo de universidades que chamam SICS Nova do Évora, porque é a Universidade de Nova, a Universidade do Minho, a Universidade de Évora, a Universidade dos Açores, etc, etc. E eu faço investigação como tal, e da investigação empírica que fiz recentemente, tenho uma pilha para transcrever, dezenas e dezenas e dezenas de entrevistas. Efetivamente verifica-se que as pessoas não compreendem, falta osteopatia também, e possivelmente adapta-se às outras áreas, não compreendem o que é osteopatia. Eu há cerca de 2 anos tive uma reunião, entre as várias reuniões com o Sr. de Estado Adjunto e da Saúde, no Ministério da Saúde, e onde eu lhe pedia que o Ministério da Saúde se embrenhasse um bocadinho mais e fizesse publicidade sobre o que estas áreas verdadeiramente são. As pessoas têm uma ideia. As pessoas não compreendem exatamente o que são estes paradigmas. Bom, eu vou só terminar, para se rir um pouco. No dia que eu lá fui ao Ministério, havia uma grande manifestação cá em baixo dos técnicos de diagnóstico e terapêutico. Eu pensei assim, agora quando eu for sair daqui estou tramado. Sem dúvida, nem faz ideia, fui veiado. Tocaram buzinas, buscaram que eu também vinha lá dentro do Ministério, que era do Ministério também. Aquilo foi terrível, mas pronto. Quase tipo a levantar a mão e dizer assim, desculpem-me lá, eu também estou deste lado. Muito obrigado.